vamos dar início ao nosso horário de geografia. Vocês lembram que o conteúdo foi sobre a água, a última semana, nossa última aula foi sobre a água. E agora nós vamos realizar a correção. Correção das páginas 54, 57, 58 e 59. Então, vamos começar lá na página 54. Por que a água é utilizada no cultivo de vegetais? Então, tia, a água é utilizada no cultivo de vegetais para irrigar as plantas, pois elas, assim como nós, necessitam de água para poder sobreviver. Então, elas necessitam para irrigar as plantas. Cite um exemplo de poluição das águas utilizadas na agricultura. Então, o exemplo que nós tratamos lá na nossa aula, inclusive, foi sobre o uso de agrotóxico, né, no cultivo de vegetais, onde esse agrotóxico, por exemplo, quando irriga a planta ou até mesmo chove, todo esse produto ele vai para o subsolo. E lá tem o que nós chamamos de lençol freático, né, que é a água que fica abaixo do solo. Então, quando isso acontece, acaba contaminando a água. Observe a foto a seguir, o que ela mostra. Então, nós temos aí a vista de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas. O que nós podemos observar? Nós podemos observar um espaço urbano com postes este com energia elétrica e iluminação pública. Então, como podemos ver na imagem, uma paisagem urbana com o uso de energia elétrica e de iluminação pública. A próxima pergunta, mais abaixo, é pessoal. Agora vamos lá para a página 57. Observe as imagens para resolver as atividades. Nós temos na primeira imagem 3 pessoas assistindo TV, na segunda nós temos um menino com um tablet, não é isso? E a terceira uma moça com um livro. Letra A. O que essas pessoas presentes nas imagens estão fazendo? Eu já até dei a resposta. Na primeira imagem, as pessoas estão assistindo a TV. Na segunda, o garoto está mexendo em um tablet, não é isso? E na terceira, a garotinha está lendo um livro. Na letra B, em quais dessas ações é necessário o uso de energia elétrica? Assinale as imagens. Então, claramente, tia, nós utilizamos energia elétrica quando estamos assistindo TV ou quando precisamos carregar o tablet, não é isso? Então, as 2 primeiras imagens aqui deve ser marcado o xizinho. Letra C. Em quais outras atividades é preciso o uso de energia elétrica? Olha, como o caso, por exemplo, de banho com uso de água quente, né, água morna. Então, precisa do chuveiro elétrico, por exemplo. Para ouvir música, se eu for ouvir numa caixa de som que precisa ser carregada, então eu também vou precisar, ou no próprio celular, né, que também precisa de ser recarregado quando a bateria descarrega, obviamente. E entre várias outras atividades que nós, por exemplo, a geladeira precisa também de energia elétrica. O roteador da internet, ele também precisa de energia. Então, esses são alguns exemplos do nosso dia a dia. Sexta, considerando que a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil é produzida em hidrelétricas, leia a frase a seguir. Então, vamos lá. Esse jeito de produzir energia é considerado eficaz, pois não polui o ar, como outros tipos de usina. Letra A. Por que você acha que as demais usinas podem poluir mais o ar do que as hidrelétricas? Por que você acha que as demais usinas podem poluir mais o ar do que as hidrelétricas? Segunda, converse com os colegas e o professor e tudo mais. As usinas que nós chamamos usinas de termoelétricas, guardem esse nome, as usinas termoelétricas, elas são movidas a combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo e o carvão mineral, tá bom?
Aí o que acontece? Quando o carvão e o petróleo eles são queimados, eles lançam partículas e gases na atmosfera, o que acaba o quê? Poluindo. Então, esse é o grande problema em o uso de demais uso de energia, né? Geração de energia. Então, as hidrelétricas elas são bem menos poluentes. Como eu citei, as termoelétricas elas precisam de carvão ou petróleo. E quando se existe a queima desses recursos, polui muito o ar. Então, a melhor maneira que se encontra são as usinas hidrelétricas, porque utilizam a água. Letra B. Quais são os impactos provocados no ambiente pela construção de uma usina hidrelétrica? Então, o que acontece? Quando se vai construir uma usina hidrelétrica, tem que haver um estudo inicial para poder saber o impacto que aquela construção vai causar. Se for em grande proporção, aí deve se repensar. Será se de fato eu posso construir aqui? Agora, se no estudo a pessoa responsável entender que não vai gerar tanto impacto assim, aí o que eles deverão fazer? Eles vão lá, retiram as pessoas que estão ali, estão naquela região, tem que colocar elas em outro lugar e também entender como é que vai funcionar a questão da retirada dos animais e dos vegetais também, porque a partir do momento que eles derrubam essa vegetação, ela vai apodrecer e aí vai contaminar de alguma forma essa água. Então eles têm que fazer todo um estudo para poder levar em consideração. Aí, quando falamos na questão do impacto, como isso vai impactar, né? Vai afetar os animais, vai haver algum tipo de alagamento, né? A população que ali vive, ela vai ser retirada do ambiente dela, então isso vai impactar os animais, as plantas e as próprias pessoas que estão ali. Entendido? Agora nós vamos lá para a página 58. Uma represa vista do alto. As usinas hidrelétricas são obras muito grandes. A barragem precisa segurar uma grande quantidade de água, controlando o que passa e o que é represado. A construção da usina hidrelétrica de Balbina, no estado do Amazonas, alagou uma grande área da floresta amazônica. Essa usina foi inaugurada em 1989 e causou muitas mudanças na paisagem dessa região. As duas imagens a seguir foram captadas por satélites artificiais, que estão no espaço girando em torno do planeta Terra. Uma das imagens foi feita antes da construção da usina e a outra mais recente. Então, a primeira imagem foi de 1989 e a segunda foi em 2017. Na primeira questão ele pergunta: localize o rio Uatumã na imagem do satélite, destaque o trajeto do rio com a caneta que vocês tiverem aí. Não sei se vai pegar muito bem a imagem, mas todo esse tracinho aqui é o rio. Observem bem a imagem e façam isso, tá bom? Geralmente é uma área mais azulzinha que se vê no mapa, bem uma azulzinha. Eu sei que a imagem não está muito boa, mas essa área em azulzinho é o rio. Segundo, o que você acha que a cor verde significa? Então, com certeza a cor verde é a floresta. E a cor bege? A cor bege, ela significa as modificações que os humanos realizaram nessa imagem. A cor verde é a floresta e a cor bege é as modificações que os seres humanos realizaram nessa imagem. Quarta, compare as duas imagens de satélite da mesma área, mas em anos diferentes. Que alteração se destaca no local mostrado nessas duas imagens?
nós podemos perceber que a área de alagamento da floresta, ela aumentou. Se vocês perceberem, o trajeto do rio na primeira imagem, ele está bem menor. Mas já na segunda imagem, nós podemos perceber que o trajeto do rio já está bem mais largo. Então, o que nós podemos identificar? Que a área de alagamento sobre a floresta, ela teve uma maior proporção. Quinto, as mudanças na paisagem dessa região estão relacionadas a que ação? Com certeza, a construção da usina hidrelétrica de Balbina. Então, resposta da quinta, a construção da hidrelétrica de Balbina. Ela foi o grande causador de impacto nessa região. Sexta, que cuidados na implantação da hidrelétrica são necessários para que sejam menores os danos ambientais? Então, eu já até falei na página anterior, né? Que para isso eles vão levantar um estudo para saber o impacto do alagamento que vai causar. E depois disso, dependendo do grau de alagamento que essa região vai ter, e se for o menor possível, o que eles vão fazer? Vão retirar a população do local, depois colocá-las em outra área, depois remover essa vegetação e ter o cuidado para que ela não apodreça ali naquela região. Porque, tia, mas por que deve ter o cuidado na questão do apodrecimento dessa vegetação lá? Porque essa vegetação, quando ela é apodrecida, ela vai liberar gases, e gases advêm desse apodrecimento, o que não é legal para o solo, nem para a água que vai ser gerada ali. Então, por isso deve-se ter esse cuidado. Então, são alguns dos cuidados que, para se construir uma usina, devem ser tomados. Então, essa foi a correção de geografia das páginas 54, 57, 58 e 59, relacionada ao nosso tema sobre a água.